Bom, uma boa tarde a todos. Em nome da direção e dos acadêmicos da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, queria agradecer a presença de todos, dizer que são todos muito bem-vindos, agradecer também à professora Silvia Storpix pelo trabalho que ela faz na coordenação dessa comissão que tem organizado esses eventos. Essa é uma discussão que é parte da comissão que a gente compõe, que trata das questões de ensino, e nós decidimos, nesse ano, promover uma discussão é, que possa refletir um pouco como que a formação dos farmacêuticos no Brasil se relaciona com os principais locos de emprego e de trabalho dos nossos colegas, né? Então, nós tivemos uma primeira discussão envolvendo a formação e a indústria, uma segunda discussão envolvendo a formação e as farmácias, e estamos nessa discussão hoje para refletir um pouco como que a formação dos profissionais tem atendido, se relaciona, como ela compõe o cenário de compromissos e responsabilidades do Sistema Único de Saúde. Nós convidamos para o debate de hoje o professor Marcos Valério Santos da Silva, que é da Universidade Federal do Pará, ele é o vice-diretor lá da faculdade. Convidamos também a professora Liege, que é professora da Universidade do Vale, em Santa Catarina, a Univale. A Fernanda Manzini, que é farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, e que tem uma atividade dupla, porque ela milita também na área do ensino em saúde pública, tem ainda na área acadêmica, fazendo agora o pós-doutorado, e o Elton, um colega também farmacêutico, que já acumula uma experiência muito rica de assessoramento ao Conselho Nacional de Secretários de Secretarias Municipais de Saúde, né, que é o CONASEMS, que agrega o conjunto dos municípios brasileiros no desafio de se estruturarem para também cumprir a responsabilidade de oferta da estrutura e das responsabilidades do Estado em relação ao SUS no âmbito municipal. Nós vamos começar a nossa conversa de hoje com uma pergunta que eu vou dirigir primeiro ao professor Marcos, à professora Liege, no sentido de que eles possam nos contar se existe alguma capacidade, alguma habilidade que as instituições onde eles trabalham buscam atribuir aos farmacêuticos a partir de uma demanda específica do SUS. Existem conteúdos, existem estratégias. O que é que se faz na universidade para que essas habilidades que possam atender especificamente demandas do Sistema Único de Saúde, e quais seriam elas? Marcos e Liege, eu vou começar, Marcos, com uma questão de educação aqui com a Com Liege. certeza. Liege? Oi, então aqui. Bem, o que que nós temos aqui na universidade? O nosso objetivo é desenvolver três, digamos, habilidades com caráter primeiro, de percepção das necessidades. Então, hoje, nessa percepção de necessidades, o foco principal é ter uma visão sistêmica. Então, como que é feito? Todos os alunos da universidade, da área de saúde, eles têm um conhecimento em saúde coletiva, né? Todos.
E por onde começa essa formação em saúde coletiva? Vai começar pela epistemologia da saúde. Então, é esse modo de ver, esse modo de entender. Neste trabalho, por que que essa lógica para a gente da assistência farmacêutica é muito importante? Então, eu estou falando de um aluno de primeiro período, segundo, terceiro e quarto até o quinto período. Agora, na matriz nova, que mudou de toda a escola de ciências da saúde, nós vamos ter 4 períodos, tá? Então, vindo em saúde coletiva 1, 2 e 3. Mas a número 1, ele vai ser principalmente uma disciplina epistemológica. Aí, nesta disciplina, ele já vai aprender também o conceito de rede. E ele já vai começar a ter uma visão de gestão. E entender, e aí ele vai passar por alguns conteúdos que são importantes para a organização do processo de trabalho e o entendimento dessas práticas. Então, ele vai desenvolver a habilidade de, primeiro, reconhecer necessidade, de percepção e uma crítica e autocrítica do processo de organização, porque quando ele vai chegar na sétima fase do curso, principalmente, porque ele fez até o quinto período de saúde coletiva com todos. Então, no sétimo período, ele vai entender assistência farmacêutica como fazendo parte de um sistema. E aí que isso também vem um pouco, quem ministra essa disciplina, inclusive, é outro professor, porque eu fico na disciplina de cuidados farmacêuticos. Porém, e aí, no oitavo período, ele vai fechar o estágio integrado, que ele faz em farmácia privada, em farmácia pública e laboratório. Então, o que que nós estamos buscando aqui? Qual é essa competência? Porque daí, e aí tem o último estágio que ele pode escolher a área que ele vai, e para nossa alegria, muitos escolhem o SUS. Então, a gente é muito satisfeito com isso, que a gente tem um pouco ainda, que a gente não consegue que ele vá fazer estágio na gestão. Então, ele começa bem fazendo o desenvolvimento e ele vai fazendo o quê? Tecendo, ele compreende para depois ele se perceber assistência farmacêutica e aí ele vai entendendo os serviços, como eles entregam e qual é, até gerar no último período ele pode fazer um projeto de inovação. Então, o que que eu queria destacar, Disseu, que é muito importante para todos que estão nos ouvindo? A formação, ela é transversal, a gente entende. Nós entendemos assistência farmacêutica como um sistema aberto, né? Nós trazemos essa visão sistêmica da assistência farmacêutica. Nós não damos juízo de valor em qual serviço ele está prestando, em qual ponta da rede ele está. O que importa é que exista o quê? É essa transição. Então, por isso que ela é toda a formação do aluno, ele vai ter essa temática. Era isso? Ó, muito bom, Liege. Sim, acho que você conseguiu rapidamente nos posicionar bem, sobre isso. Marcos, na Oi, Universidade querido. Federal do Pará, essa questão da visão sistêmica também é o foco principal, nesse aspecto de habilidades e capacidades específicas para o SUS? Sim, sim, correto. Disseu, até para fazer jus ao nosso reencontro, né? É importante contextualizar, pessoal, que nós temos uma agenda ainda inconclusa da reforma sanitária, né? Acho que o Disseu, também militante histórico dessa agenda, sabemos que tudo isso é um desdobramento da reforma sanitária que garantia direitos à saúde da população. E eu falo que é a agenda ainda inconclusa, dada a necessidade da gente refletir sobre o nosso papel também no fortalecimento do SUS, né, pessoal? Eu penso muito que o SUS vem, né, de certa forma, orientar, sendo direcionador da questão da formação de recursos humanos, do processo de trabalho, do conceito de saúde, dentre outros aspectos que envolvem a amplitude que representa esse sistema. E no contexto da formação de recursos humanos, é importante sempre nós destacarmos, né, que as diretrizes curriculares nacionais é que, de certa forma, imprimiram essa nova perspectiva dessa visão sistêmica. E aí eu vejo, dentro desse contexto,
a importância de nós refletirmos sobre o que representa hoje as diretrizes curriculares nacionais para a formação do profissional farmacêutico, né? No campo da gestão, no campo da organização do serviço, tem todos os aspectos que destacam essa diretriz. Agora, tem um componente que eu acho fundamental, avalio que seja fundamental, é que hoje nós saímos de uma visão centrada na doença para uma visão centrada no usuário, no paciente, né? O cuidado é a expressão da nossa prática assistencial. Então, aí isso imprime algumas habilidades que nós devemos desenvolver, que é a questão da comunicação. Eu vejo como um componente muito importante, né, no processo de construção das práticas de saúde, e aí nós incorporamos uma série de elementos que às vezes a gente não para refletir. Eu queria provocar os colegas nesse sentido, né? Nós falamos em comunicação, processo de saúde centrado no usuário, no paciente, acolhimento, humanização, quer dizer, uma escuta, né, uma escuta qualificada, ou centrada no nosso paciente. Então, tudo isso vem mobilizar, pessoal, diferentes componentes na construção da formação deste profissional. E aí minha provocação é muito nesse sentido, né? E nós ainda nos vemos como compartimentos na formação dos nossos colegas futuros profissionais. Ainda é o grupo das análises clínicas, do alimento, do medicamento, quer dizer, a reforma, as diretrizes curriculares, ela vem para nos provocar no contexto da construção de uma abordagem mais interdisciplinar, que é um outro desafio também. Mas, para ser muito objetivo na pergunta, Disseu, como é que nós fazemos aqui? Nós temos 10 períodos. Dentro dos 10 períodos, o aluno tem três ou quatro momentos, né, que é a sensibilização, que é a fundamentação, né, a profissionalização e a vivência. Então, no desenho curricular, todos os semestres o aluno tem uma inserção nos serviços ou na comunidade. É o que nós chamamos de Programa de Integração Acadêmico, Profissional e Comunidade. Tá? Então, isso nossos alunos vão até o serviço de saúde, né, fazer as suas atividades e também desenvolve alguma atividade junto à própria comunidade. Agora, é um desafio porque nossa formação ainda é muito técnica, tecnicista, né? E, via de regra, alguns colegas se dão o direito de não compreender que a nossa profissão ela mudou, ela é a profissão do cuidado, né? É a profissão que, de certa forma, pode e deve, sim, pessoal, desenvolver um conjunto de ações que possam minorar as dores das pessoas que chegam no dia a dia no nosso serviço. Agora, do ponto de vista de estratégia de ser, eu tenho observado que as ligas acadêmicas têm sido um espaço muito interessante na formação dos nossos alunos, sabe? Dado a possibilidade de trabalhar o relacionamento interpessoal, são habilidades que ninguém trabalha em sala de aula, né? Da própria gestão, né? Do gerenciamento de conflitos, quer dizer, nós ainda chegamos na sala de aula muitos imbuídos de trabalhar uma abordagem muito conteudista, né? Isso, de certa forma, está no passado. Infelizmente, a gente tem que reafirmar isso. Nós temos que tirar os nossos alunos de meros espectadores para serem protagonistas desse processo. É uma troca, né? Eu aprendo com o aluno aprende comigo, dentro do contexto e da realidade do mundo que nos cerca, né? Então, esse grande exercício ele é libertário, né? Ele dá um certo grau de autonomia para o sujeito construir a história e questionar todos os dogmas que aí estão colocados. Obrigado, querido. Marcos, não, obrigado eu vou seguir, o Fernando, se você permite, eu vou começar com o Elton, porque me ocorreu aqui uma outra questão que é importante para fazer para ele, tendo em vista que ele está numa entidade que congrega os gestores e não tem um pé na academia, né? É, o Elton, quando a gente olha do lado de quem está com a responsabilidade de a partir da ação desses profissionais, entregar algo de concreto
e que represente, de fato, a consolidação da percepção que nós temos no sistema público, que ele é funcional, acessível, etc. Essas habilidades e capacidades que mais impactariam ou que mais impactam na sua percepção, são essas que tanto a Univale quanto a Universidade Federal do Pará trabalham? Esse é um ponto. Eu vou aproveitar com você para já entrar numa outra discussão, que também é importante, mas a gente pode falar dela um pouco depois também, que eu acho que é fundamental que a gente discuta se a rede de saúde, se o sistema, quando ele não tem vínculo com a academia, com a universidade, se a rede é preparada para participar desse processo de formação, porque, pelo que a gente ouviu, não dá para se pensar um processo onde a universidade acolhe ou traz para si as responsabilidades, o ambiente do sistema de saúde, ele inevitavelmente tem que ser parte desse processo de formação. Eu vou querer aprofundar um pouco isso depois, mas ficando nesse campo mais das habilidades, das capacidades, como é que você tem visto isso do lugar que você tem ocupado ao longo do tempo aí no Conasems? Bom, boa noite, Barbano, todos, seu nome aí cumprimentar, agradecer o convite e cumprimentar Marcos. Só brincando para tirar, quebrar um pouco, também sou paraense, viu, Barbano? Então estou vendo aqui Santa Catarina e Pará aqui só para fazer uma, uma, Que uma bom. brincadeira. Bom, primeiro agradecer a pergunta e cumprimentando os professores. Você falou, acho que um negócio importante, do lugar de onde estou falando, realmente o que tanto o professor Marcos quanto a professora Liege, né, trouxeram como estão trabalhando. Eu vou falar de um tom, não é provocativo, viu, professor Marcos e Liege, mas a percepção que a gente tem conversando com relatos dos secretários e secretárias municipais de saúde, mas também com os momentos de troca. A gente tem, o Conasems representa 5.570 municípios. Então, a gente tem hoje, Barbano, nos estados, os COSENs. Então, a gente tem os espaços dos congressos, a gente tem os espaços, né, de GTs de grupos de trabalho, e hoje a gente tem, por um exemplo, na assistência farmacêutica, um grupo permanente de discussão da implementação das políticas de assistência, das políticas farmacêuticas do Brasil. O que foi colocado de como está sendo trabalhado hoje, as diretrizes curriculares nacionais e nessas universidades, vem ao encontro do campo dos desejos. Eu quero que você venha no campo do encontro, assim, no campo dos desejos. Da perspectiva prática, operativa, hoje, essas competências e habilidades ainda não são percebidas ou não são constatadas no âmbito, no campo, né? No campo. Por quê? Quando a gente pega um profissional recém-formado, isso aí eu escuto sempre, quase todo mês do encontro de secretários aqui em Brasília. Olha, Elton, eu preciso receber um farmacêutico, mas ele não sabe por onde começar. A primeira frase do secretário, e aí o que tem sido percebido, como tem se trabalhado? Diversas iniciativas na perspectiva de capacitações pedagógicas, educação permanente, já pós-formação, no âmbito da rede. Aí você já vai conectando com o que você me provocou. Então, a própria rede hoje, por essa percepção, e não é só na assistência nas políticas farmacêuticas, mas na perspectiva de implementação das políticas de saúde, você vê esse distanciamento e a lacuna do que foi trabalhado, né, do campo dos desejos, vocês estão me compreendendo, Liege e Marcos, mas na prática o profissional parece que não está preparado, né, e não responde a essas necessidades sociais colocadas pelo sistema. Barbano, e
fica muito evidente quando você trabalha momentos de integração, momentos o Marcos tocou num ponto importante, o próprio processo, talvez, de consolidação das políticas, Robano, que você participou, né, a própria Política Nacional de Ciência Farmacêutica, que traz 13 eixos estruturantes, né, com diretrizes importantes, não se implementaram. Mas o nosso histórico de política apontou, talvez, foi muito importante, trouxe grandes avanços, mas talvez fragmentou, um pouco distanciou na prática, como que o processo formativo, e aí não é uma questão só de opinião pessoal, não, é um pouco do resumo do que foi de discussão nos últimos anos, que o CONASENS vem fazendo na área, porque ficou muito centrado no medicamento. Ficou muito, ao longo do tempo, como que eu financio para garantir acesso focado no medicamento? Como que eu organizo, estruturo a rede para fazer a compra e o armazenamento do medicamento? E a gente distanciou um pouco dessas necessidades muito bem colocadas, para além dos serviços gerenciais. E aí você pergunta para o secretário, como é que está hoje? Alguém está comprando e distribuindo medicamento de algum jeito. Se está bom ou não, a gente tem que conversar. Então, quando você vê os serviços, e aí a gente tem que falar de serviço, que vem muito desse desenvolvimento de competência e habilidade, tem muitos serviços que não estão implementados. Né? Quando a vezes trabalhou recentemente, a gente publicou um instrumento de referência do serviço farmacêutico. Acho que vale a pena todos, quem não conhece, mapeamos ali os principais serviços que ou são feitos ou que precisam ser feitos de alguma forma. Então, está em menor ou maior grau implementado no SUS, Dirceu. Então, a grande parte desses serviços, quando a gente fala, os profissionais, a maioria dos profissionais não estão preparados. E são serviços que estão na política. É interessante, né, também fazer o registro que esses dias fez 20 anos, né, que a política foi publicada, né? Então também não é uma coisa de ontem, né, é uma coisa que tem 20 anos, é um desafio permanente. Fernando, você, apesar de estar no âmbito municipal, mas você tem uma inserção também em serviços mais especializados e que demandam talvez outras habilidades, né? E como é que você percebe, e estando numa prefeitura, numa capital importante como Florianópolis, a gente está mais perto, no geral, da realidade de um conjunto de instituições de ensino que não conseguem, de fato, entregar profissionais que consigam entender a realidade, interferir e produzir movimentos importantes, ou mais perto desse campo dos desejos, que ainda bem que ele existe, né? Porque o pior é se a gente não tivesse onde olhar e onde se referenciar, né? Acho que a ideia aqui foi trazer justamente pessoas que estão em instituições que possam nos dizer que o campo dos desejos ele é algo viável e materializável também. Então, gente, boa noite. Quero agradecer primeiro o convite, né, em nome de Dirceu, da Silvia, querida Silvia, que saudades, bom revê-la. Né, cumprimentar os presentes, Marcos, Elton, Liege, sempre uma oportunidade da gente se rever, Liege catarinense aqui, né? E a gente tem esse encontro, porque ela está numa cidade, eu estou na outra, então é sempre uma oportunidade importante, né? E como a gente é importante discutir educação farmacêutica para o SUS, né? A minha formação toda, minha formação e atuação é toda na atenção primária, né? E é um campo muito complexo de atuação, é um campo de especificidade, e eu acho que isso a gente precisa desconstruir, porque muitas vezes a gente pensa que uma atuação em outros níveis de atenção, ela requer mais níveis por usar tecnologias mais duras, ela seria mais complexa. Não, é extremamente complexo atuar na atenção primária, né? E, de fato, a gente tem um profissional que sai da graduação ainda não tão preparado para isso, mas que eu acho que é normal numa área tão enorme quanto da farmácia, que tem tantos níveis, né, de formação e atuação, que eu entendo que daí é importante a gente discutir o papel do serviço,
para receber esse profissional, e que o serviço ele não tem que ter esse papel simplesmente passivo de receber, ele tem que ter um papel ativo na formação, seja atuando junto com a universidade, mas também promovendo, né, as ações. Afinal, a gente tem uma política de educação permanente, e a gente tem hoje em dia iniciativas, por exemplo, como faz o município de Florianópolis, que o próprio município hoje em dia tem residências em saúde, que a gente sabe que a residência é uma formação padrão ouro para o profissional atuar na PS, que é o recorte que eu vou fazer aqui também para as outras, né? A gente entende que um profissional que passa por toda essa formação com carga horária muito maior que a graduação, ele acaba, de fato, adquirindo mais as habilidades e as competências que a gente espera para a atuação de um profissional no SUS, né? Não tem como a gente pensar na atuação no SUS sem que ele seja um trabalho em equipe interdisciplinar. Então, daí eu passo da interdisciplinaridade para a interprofissionalidade, para a ação interprofissional, né? Visando essa prática colaborativa interprofissional, e para isso, né, a gente requer diversas habilidades, diversas, né, atitudes. Então, a comunicação, como o Marcos falou, é extremamente importante. A liderança é uma questão que a gente vê muitas vezes pouco discutida, né? E você trabalhar em equipe, você precisa estar preparada para isso, para a questão de resolução de conflitos. Então, tem diversas questões que eu espero, mas para além de tudo, eu estou trabalhando no SUS. Então, eu preciso que esse profissional, ele tenha o agir dele focado na questão, não focado, mas norteado pelos atributos da PS, por exemplo, né? Então, quando a gente vê um farmacêutico que domina esse conhecimento e ele aplica isso na prática, ele tem muito mais impacto. Eu estou com uma residente que fez uma pesquisa que ela avaliou um trabalho na atenção primária com pacientes vivendo com HIV, e ela conseguiu ver que na formação, na organização desse serviço, ela enxerga os atributos da PS, coordenação do cuidado, então, longitudinalidade. Não, veja, é o farmacêutico atuando conforme os atributos e conforme todos os outros profissionais. O farmacêutico pode ser o responsável pela coordenação do cuidado. Não precisa ser o médico, não precisa ser o enfermeiro. O farmacêutico que está presente, atuando em equipe, com essas habilidades, com essas competências que a gente espera desse sujeito profissional que entende o seu fazer em equipe, ele pode muito bem ser a referência da equipe, ser o profissional que vai discutir com a equipe, e a gente vê em serviços mais estruturados, mas em especial com profissionais formados para atuar, né? Talvez o recém-formado ele não tenha, ele vai precisar dessa vivência no serviço, e daí o serviço tem que trazer essa questão, né? Uma questão importante para a gente pensar na especificidade do Serviço Único de Saúde é o controle social. Eu espero que um profissional, um farmacêutico que esteja no SUS, ele tenha esse olhar para o controle social, ele reconheça o papel do controle social nas suas práticas e que ele inclua o controle social ao discutir serviços farmacêuticos. Por exemplo, a nossa política, né, citada, que a gente tem 20 anos da política, é uma política que nasceu do controle social. Então, a gente não pode deixar de, né, são questões desse perfil desse profissional, que para mim, o caminho ideal é casar sempre a universidade com o serviço, mas eu defendo muito o papel do serviço como um papel muito ativo nesse processo de educação que não se encerra na graduação, né? Que ele continua no dia a dia do serviço, e muitas vezes esse serviço sequer acolhe esse profissional que chega, né? Então, a gente tem que pensar num acolhimento adequado, em práticas adequadas para colocá-la, para, de fato, a gente ter um farmacêutico que atua conforme as necessidades em saúde daquele território, que sabe olhar para o território, que não fica enclausurado na farmácia com os medicamentos, que é o que a profissão, infelizmente, a gente ainda precisa romper muito disso. Mas acho que brevemente um pouco é um desafio enorme, mas a gente vê que quando o profissional está preparado para isso, a gente vê, de fato, impacto na vida das pessoas, a gente vê mudança nos resultados de saúde, né? E daí, seja atuando bem, tanto na gestão quanto na clínica, a gente não pode dissociar nenhuma das duas coisas, né? Eu preciso ter insulina, eu preciso ter insulina bem armazenada, e eu preciso trabalhar com esse usuário o uso da insulina, eu não posso privilegiar nenhuma coisa ou outra, mas, em síntese, um pouco, alguns elementos que eu entendo que é importante para a gente, quando a gente está pensando nessa atuação no SUS. Obrigado, Fernanda. O Marcos e Noêmia, vamos começar com Marcos, e aí voltando para essa questão do campo dos desejos, né? Acho que tem 2 pontos que eu queria ouvir um pouco vocês. O primeiro deles é o que permite que algumas instituições
de ensino entreguem algo mais próximo do campo do desejo e outras fiquem tão distantes. O que vocês acham que precisa acontecer dentro da universidade para que isso seja possível? E a outra questão agregada a essa eu vou voltar no ponto que eu levantei anteriormente, só lembrando, eu fui secretário de saúde em São Carlos e nós tínhamos o desafio, não só para farmacêuticos, mas para enfermeiros, para médicos, conceber a rede de saúde do município como um espaço de formação também, e nós enfrentamos coisas que nós não fazíamos a menor ideia. Então, por exemplo, era o pessoal da Universidade Federal dizendo que se ele ia na unidade de saúde, ele precisava complementar o salário porque ele era só docente, não era da área assistencial. E o pessoal da área assistencial dizendo, olha, se eu estou recebendo aluno aqui, eu não sou fazendo só assistência, eu também estou fazendo docência, então eu também quero... E aí virou um problema que nem a prefeitura e nem a Universidade Federal conseguiram resolver. Eu estou dizendo assim, o que permite que algumas instituições caminhem para esse campo dos desejos, e outras estejam tão distantes? É, é verdade que a gente não consegue nem resolver questões de cunho técnico, e aí o abismo ainda fica muito maior, né? Mas o que precisa ter de diferente? E a outra coisa é essa, das experiências de inter-relação com as estruturas do sistema de saúde que estão sob gestão dos municípios, majoritariamente, como é que se desenham esses arranjos para que a rede de saúde possa cumprir algum papel na formação dos profissionais. Marcos, depois a gente ouve a Liege. Olha, Disseu, pessoal, assim, muito no contexto assim, de reflexão mesmo, sabe? Apesar dos avanços, vamos colocar, das políticas que foram colocadas aí, mas 20 anos, né, 25 anos para você, vamos dizer assim, redirecionar ou moldar uma profissão é pouco tempo, né? É pouco tempo porque nós estamos vindo no processo de buscar ainda a nossa identidade. Incrível isso, né? O Manuel lá atrás, né? Sabe aquele livro clássico do Manuel, né? Ele sempre chama atenção disso, né? História da profissão farmacêutica, ideologia e ensino. É um livro muito atual. Acho que é bom revisitar aquele livro, entendeu? Porque, na verdade, o que me parece é que nós temos muitas profissões dentro de uma profissão, né? Na medida que as diretrizes vêm e orientam, olha, é necessário formar profissional farmacêutico para o sistema de saúde, acho que a primeira pergunta que o professor deveria se fazer é essa, não é como é que eu vou construir a minha abordagem teórico-metodológica, o meu conteúdo para dar conta do que o Sistema Único de Saúde exige na formação, né? E realmente, como o Fernanda colocou, é um grande desafio, né? É um desafio porque alguns colegas, né, docentes, farmacêuticos, eles não querem ressignificar a sua prática, não querem estabelecer a crítica, não querem se reinventar, na verdade, né? E é um desafio na medida que a gente precisa pensar que a entrega para o Sistema Único de Saúde, logicamente, perpassa pelo elenco de competências que o farmacêutico tem que desenvolver, né? A Fernanda foi muito feliz quando ela coloca, olha, tem sim que pensar, né, na, no acesso ao tratamento, na garantia de acesso, né, no monitoramento, na qualidade de vida, quer dizer, tudo isso está envolvido, né? Mas hoje, por exemplo, na unidade de saúde, chegou uma senhora que entregaram para ela uma caixa de insulina regular e em pH, e a senhora não sabia utilizar. A culpa de quem isso, gente? De quem é a culpa? Né? É que o meu grande mestre Oswaldo de Freitas, lá da USP, fala, Marcos, quando a gente não discutir tecnologia de uso de medicamento, fica difícil, porque ela não tem obrigação de saber que aquela canetinha você tem que rodar ali para dar dosagem e abrir a capa da canetinha e botar a agulha para poder utilizar. Então, quer dizer, se a gente não está ensinando isso na faculdade, né? Se nós estamos só discutindo mecanismo de ação de fármaco, a gente precisa rever isso. Entendeu? Não é nenhuma crítica que os professores de farmacologia, tá, pessoal? Mas é que eu vejo que é uma dimensão da nossa prática docente. Então, eu penso que é muito isso, né?
Olha, se eu fosse o ministro, né, da Educação, da Saúde, então, as diretrizes são muito bonitas, eu acho fantásticas. Mas eu acho que tem coisa no Brasil, sem autoritarismo nenhum, respeitando as regionalidades, que deveria ser já muito bem dado, bem definido, porque fica à luz de cada interpretação, né? A Associação Brasileira de Ensino Farmacêutico tem feito um trabalho interessante. A Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica também tem, e as demais sociedades. Entretanto, precisa, de fato, um documento balizador, que eu não digo que sejam diretrizes, eu acho que é um momento para fazer outro debate sobre isso, colega, viu, Elton? Conasems, eu acho que tem que ter um instrumento balizador de formação para o sistema de saúde, e que isso oriente realmente como que vão ser as práticas pedagógicas e abordagem, né, dentro do processo de ensino-aprendizagem. Obrigado. Liege? Então, eu gostei muito dessa analogia do campo dos desejos. E eu acredito que esse movimento, Dirceu, aconteceu quando o Marco coloca muito claro toda essa transição e esse modelo que nós tivemos de formação para o SUS. E esse campo dos desejos, ele vai lembrar muito a utopia, né, que se discute de Eduardo Galeano, lembra? Para cada vez que eu olho lá na frente, onde eu quero chegar, né? E por que que eu não desisto? Mas aconteceu um movimento importante que eu acho que a gente deve ponderar, que foi todos os projetos que tiveram pró-formação. E vamos pensar, desde 2005, com o PET, saúde. Foi uma grande oportunidade em que as universidades tiveram, sim, a oportunidade de se aproximar da realidade dos municípios. Então, essa relação foi construída. Por quê? Eu também gostei quando vocês colocaram e falaram assim, mas que estrutura que o aluno da graduação, com uma imaturidade, ele vai aprender? Porque como que está essa organização do município? Porque também a universidade ela não consegue responder e transformar o município se não houver uma contrapartida. Então, nós tivemos contratualizações, a gente precisa considerar esse processo. Então, por que nós temos uma disparidade? E o ano passado, né, Fernanda, a gente trabalhou, Elton trabalhou conosco nessa pesquisa, nós temos uma disparidade também deste grau de maturidade da assistência farmacêutica. A assistência farmacêutica sendo entendida como um processo e não como uma política pública. Então, quer dizer, nós avançamos e a diferença que existe nesse país, e a gente precisa considerar que nós temos o quê? Uma diversidade cultural que impacta nesse resultado mais homogêneo do país, e nós temos uma desigualdade social que vai impactar. Então, isso historicamente falando. E mais atualmente, que eu vivencio isso na universidade, porque a Universidade Univale está no Propet desde 2005. Só que o que aconteceu? Nós fizemos, como se diz hoje, no movimento ODS, por exemplo, nós não deixamos nenhum curso para trás. Então, quando nós começamos o movimento, nós não começamos só na medicina, na odonto, na enfermagem. Nós começamos na farmácia. E nós tínhamos que escutar o nosso aluno. Professora, como que eu vou para a farmácia da unidade se não tem farmacêutico lá? Por quê? A imagem objetivo do aluno era pensar que ele tinha que ir para a farmácia, para a unidade ficar na farmácia. Ele também não observava e não experienciava outros campos de atuação dele numa unidade. Ele também não conseguia, às vezes, estar e escutar terminologias que não fazia prática do nosso vocabulário farmacêutico. Então, nós tivemos que fazer o básico, ensinar a fazer glossário. Por quê? É uma alfabetização, parece isso assim, aquele termo, né, que a gente está enquadrando. Não, é aprender que aquele terminologia também foi diferente. E na atualidade, nós temos um movimento muito interessante que eu estou vendo isso assim, fantástico. Por quê? A universidade sempre foi ensino, pesquisa. E agora, mais recentemente, obrigatoriamente, nós temos que ter aquela carga horária de extensão. Estou falando isso no âmbito da graduação ainda, tá certo? E nós estamos agora também muito mais recente, inovação. Então, os municípios precisam entender a universidade como um núcleo de desenvolvimento de inovação dos problemas dele.
Então, nós estamos construindo essa solução. Nós estamos buscando desenvolver tecnologia. Estamos com o edital aberto agora para tecnologia também. Então, eu penso que este movimento é um processo de desenvolvimento. Então, se eu tenho um que ainda não começou, é óbvio que a gente vai ter essa diversidade. Se eu tenho. Então, esta formação, ela é um resultado do relacionamento que nós temos na micro, na regional e na macro, para a gente conseguir ter um contexto assim, um contexto nacional. E eu entendo quando o Elton coloca que a gente está com esse abismo, é um abismo, né, que a gente fala. Por quê? Porque alguns não acreditaram, alguns duvidaram, alguns não entendiam. E hoje também há uma desconstrução, porque parece que não entende que a formação para um sistema único de saúde não é porque eu vou trabalhar no serviço privado, porque hoje existe o que a Fernanda trouxe muito bem, esta prática interprofissional. Eu nunca vou esquecer no meu mestrado, quando eu trabalhei com hepatite C, e a Fernanda vai lembrar que foi um grande projeto da Marini, ali, qual era o problema? O problema era o quê? Falta de comunicação. Era isso que o Marco trouxe. Então, eu vejo que nós temos que criar relacionamento. E nós temos que ter um trabalho colaborativo. E nós temos que ter a lógica do fazer com e não fazer para. Porque esse fazer com, quem é o nosso objeto? É o usuário, é a pessoa. E todos vão ganhar e todos se desenvolvem. Eu penso isso. Assim a gente consegue chegar no horizonte mais perto do que se dizia. Fernanda e Elton, a gente, assim como no ambiente acadêmico das universidades, você observa que tem esse abismo, e eu acho que tem dois tipos de abismo, Liege. Um é esse que a gente percebe por uma questão histórica, de compreensão e etc. O outro abismo é o que se forma com a autorização é, indiscriminada de abertura de cursos em ambientes que não consegue estabelecer nenhuma relação de responsabilidade nesse campo da saúde pública, né? Esse é um outro abismo. Mas então o meio acadêmico passou por esse processo. Quando a gente vai para a área da gestão, né, eu fui do DAF lá no Ministério, fui secretário municipal de saúde e o ambiente do SUS também é um ambiente que observa o mundo e faz as coisas pela evolução histórica, né? Hoje, quando você, no ambiente público, vê alguma preocupação do gestor por contar nas equipes com farmacêuticos, qual é a maior preocupação dele? Ele está preocupado com essas coisas mais elaboradas, assim que nós estamos discutindo aqui, ou são coisas menos elaboradas? O que que ele busca quando ele fala, eu vou abrir um concurso público, eu preciso ter farmacêuticos nas minhas equipes? Isso é uma percepção do secretário de saúde, é uma percepção do prefeito? Como é que nasce isso no município, o Elton? Tá ficando cada vez mais gostosa a conversa, viu, Barbana? Ótimo. Ó, a destacadoria de reflexões da Liege, que eu acho que contempla, porque ela trouxe exatamente a diversidade que o Brasil tem. A gente tem 5.570 municípios em diversos estágios. Então, essa percepção, Barbana, ela pode variar exatamente no tempo em que a rede e a implementação das políticas elas estão em determinado território, né? Acho que o que a gente vem trabalhando recentemente, nos últimos 10 anos, 20 anos da política, nos últimos 10 anos parece que houve uma percepção que se consolidou do que estava vindo da universidade, pelo menos o ciclo da assistência farmacêutica. Bom, isso já todo mundo, não é mais uma utopia, aliás, como foi lá atrás. Hoje todo mundo já compreende isso. Mas a própria necessidade social, Barbana, e o próprio sistema começou a exigir mais. A própria sociedade começou a exigir mais. A própria inovação e incorporação tecnológica parece que exigiu mais.
monitoramento clínico. Eu vou fazer a frase que a Fernanda Manzini colocou para te responder. Hoje, no Conasens, por um exemplo, mas a tripartite já vê da mesma forma, que o farmacêutico, o profissional farmacêutico, ele tem que ser entendido como um profissional de referência na gestão. Seja na gestão das farmácias, mas dos serviços, mas também aquela referência clínica. Então, na educação permanente, quando a gente começa a trabalhar o profissional farmacêutico, ele começa a assumir essa potencialidade ímpar, porque a maioria das pessoas ela vai no serviço, ela passa na farmácia. A cada um vai 10 vezes mais na farmácia do que na consulta. Então, os secretários começaram a perceber que tem aonde começou. Então, na política de ACU, hoje a gente já vê digamos assim, essas pontes. Essas pontes de que é importante ter o profissional farmacêutico, seja pelo custo, pela entrega que faz, mas pelo resultado da necessidade social atendida pelas pessoas. Então, isso começou a mudar. Então, a gente viu novas portarias, novas políticas sendo pactuadas. Respondendo ali no chat, as diretrizes elas vieram exatamente nessa linha, porque mesmo ainda com financiamento insuficiente, subfinanciado, que o sistema você vê passos pequenos, digamos assim, para a necessidade, mas você já começou a ter ampliação dos profissionais. E essa nova necessidade, a gente começou, a diretriz do cuidado farmacêutico que a gente escreveu nesse sentido, não traz dinheiro novo, mas ela ancora que esse modelo de prática é importante. Veja, os secretários ajudaram a escrever boa parte das diretrizes que a gente mobilizou isso com experiências. Aí começou cursos, prática para falar de cuidado farmacêutico, tudo muito novo. Então, saiu das experiências todas para uma prática. E isso ampliou o número de profissionais na rede. É só abrir o Kines. A gente saiu de 5.000 para 8.000 profissionais exatamente nesse boom. Registrado, mas tem muito profissional que não está registrado no Kines. Então, mudou. A percepção, acho que, respondendo a tua pergunta, está começando a ver o movimento. Agora, isso vai exigir exatamente essas pontes que você cita, só para fechar um raciocínio, talvez a gente precise antecipar mais a vivência do profissional farmacêutico com o sistema para ele também compreender o sistema. Por que eu falo isso para fechar? Porque quando a gente foi desenvolver na educação permanente, nos cursos para cuidado farmacêutico e gestão do cuidado, quando a gente falava método clínico centrado para a pessoa, ele vai se inserir dentro do sistema como o enfermeiro atende, como o médico atende, como os outros profissionais têm que atender. E aí ele estava distante disso. Então, a gente tem que começar a trazer, talvez nos estágios, etc., essas pontes com a universidade em todos os momentos da rede, em todos os momentos da vivência dele com isso. E isso está começando a melhorar, mas ainda é um oceano, né? Esse abismo a gente precisa criar essas pontes para pular. Fernanda, eu estou vendo aqui o professor Pianetti, vi que a professora Silvia Casenave está também aqui com a gente. E nós somos de uma época onde nós aprendíamos muita coisa na faculdade de farmácia, né? Os nossos cursos eram de 5 anos e um período integral. Eu estou te falando isso para a gente poder pensar um pouco assim. A gente ouviu aqui a questão centrada no medicamento, depois centrada nas pessoas, e vocês todos, e a professora Liege, falando muito dessa questão de visão sistêmica. Na sua percepção, por esses ambientes onde você passou, na Faculdade de Saúde Pública, quando você vê esses profissionais no sistema, eles estão gostando de fazer mais o quê? Porque a gente, ao longo do tempo, por exemplo, parece que vigilância epidemiológica é uma coisa de enfermeiros, né? É quase que natural, se você olhar quem são os diretores de vigilância epidemiológica nas secretarias municipais, deve ser majoritariamente enfermeiros, né? E tem a vigilância sanitária, ou seja, o SUS ele acontece em muitos pontos da relação da estrutura pública com a sociedade. Você percebe que tem um lugar que está buscando mais, que está atraindo mais esses profissionais que, pela sua competência técnica, por aquilo que eles aprendem na universidade, acaba gostando mais?
É ótima a tua pergunta, porque eu fui uma das profissionais que eu atuei na ponta, então atendendo, dispensação. Eu sempre defendi e defendo, né, que a dispensação não está dissociada da clínica, então, né, nós sempre fizemos uma dispensação qualificada, no ambiente qualificado, na unidade básica de saúde que eu trabalhei, e dali saíam alguns pacientes que a gente determinava que seria atendido em consultório, com mais tempo, né, então, a clínica sempre alinhada com a dispensação, então, você tem toda essa parte de lidar com o paciente, que eu não tenho dúvida que quando a gente recebe os alunos, quando a gente recebe, é o que mais atrai, né? É o que mais atrai o farmacêutico, como atuando na equipe, sendo reconhecido como profissional de saúde, discutindo casos, discutindo com o paciente. Na atenção primária, a gente tem essa possibilidade de ida para o território, visita domiciliar, grupos. Então, eu vejo que é o grande grupo que atrai, mas também por conta da nossa formação e das características que a gente tem, né, da formação como farmacêuticos, a gestão começa a nos reconhecer como profissionais para atuar em outros campos. Eu fui chamada, na época eu trabalhava na unidade de saúde, para coordenar a unidade de saúde. A coordenação das unidades básicas de saúde, geralmente, é de enfermeiros ou médicos. E lá estava eu, como uma farmacêutica, né? Nesse espaço, coordenei a unidade durante a pandemia de Covid-19, e depois também fui para a gestão, e tenho visto cada vez mais farmacêuticos também atuando na gestão, por conta da capacidade que a gente tem, né? A gente tem uma grande formação, não em gestão pública, mas na própria gestão da farmácia, então você tem uma capacidade analítica, de planejamento, né? E isso o serviço tem reconhecido também. Então, que são fazeres que acabam sendo fazeres multiprofissionais, mas que o farmacêutico, o gestor tem reconhecido, pelo menos tenho visto esse movimento em alguns municípios. Então, desde coordenar as unidades, está em áreas de planejamento, está em áreas, né, da gestão por conta das nossas especificidades. Então, mas não tenho dúvida, assim, pelo menos o que eu vejo, o que atrai é o cuidado com o paciente. Eu acho que é o que vem, é o que encanta, mas que por vezes também as condições difíceis, as dificuldades que a gente tem no percalço, muitas vezes acaba tirando o farmacêutico, desencantando, né? A gente acaba perdendo esse encantamento que a gente vem do começo, né? De se reconhecer como profissional de saúde. Acho que, assim, isso tudo muito acontece por conta das próprias condições de trabalho que esse profissional é posto. A gente não pode, aqui a gente está falando de questões de educação, mas a gente não pode desvincular muito numa questão que tem acontecido muito fortemente nos últimos anos, e Elton pode, né, trazer dessa percepção, as formas precárias de contratualização desses profissionais, e quando não tem o vínculo estabelecido, quando não tem a garantia que esse profissional vai ficar mais tempo, tudo isso que a gente está colocando aqui, né, de receber, de se entender como um preceptor, se entender como um formador, na perspectiva do serviço, né? Isso tudo vai se perdendo, porque esse profissional não fica, ele não cria vínculo, ele não está acostumado a receber os residentes, estudantes, então a gente precisa muito também discutir, atrelado a isso, atrelado à educação, sempre a questão das formas de contratação, de valorização desse profissional, porque muitas vezes são essas outras questões que nos tiram do foco, que desanimam, que adoecem, né, e que não permite, de fato, que o serviço também seja esse processo de educação atrelado. E só lembrando uma fala que você fez um pouco de quando você era gestor e as dificuldades que a gente tem no serviço, eu sou muito radical em relação a isso, assim. Uma vez que o Sistema Único de Saúde, ele é ordenador da formação do serviço, todo profissional do SUS, ele é um educador. Mas a gente pouco discute com o profissional isso. Eu sempre fui muito nas minhas unidades, muito claro. Se você está aqui, você é um educador, você precisa receber estudantes, faz parte do seu processo de trabalho. Eu acho que enquanto secretarias a gente deveria reforçar um pouco mais, e ainda nos locais que são unidade de escola, por exemplo, que são locais que se recebem estudantes. Tem que estar ali profissional que tem perfil e que tem vontade. Eu não posso ter, numa equipe de saúde da família, numa unidade, que é uma unidade de escola, daí a gente tem termos variados ao longo do país, que não aceite receber, que não queira receber, né? A gente não pode, claro, ter a questão dos pagamentos, o pagamento, ele ajuda, mas ele atrapalha quando ele não é presente, mas eu acho que a gente tem que assumir enquanto faz parte do meu fazer enquanto profissional do SUS. Se eu estou lá, não importa que campo que eu esteja, eu sou um educador também. Eu também, na minha parte, eu também tenho que receber, tenho que educar, então isso a gente precisa também batalhar muito, porque muitas vezes essas são as dificuldades. Você tem também profissional no serviço, mas ele não entende que aquilo é parte do seu processo de trabalho, né? Liege, claro que, sendo essa uma discussão sobre formação, educação e etc., não tem como a gente falar, a gente não falar das coisas que são ferramentais básicos, né? Na sua avaliação, no contexto geral,
A gente está tirando que nota na farmacologia que a gente precisa, na farmacotécnica, nessas coisas que são de obrigação dos farmacêuticos entenderem, para que depois eles possam fazer esses outros voos. No contexto geral, a gente está tirando quanto no ferramental técnico? Então, veja só, a gente tem perfis de alunos, tá? E aqui foi muito interessante, porque eu venho de uma universidade comunitária, e aqui tem o pessoal que vem dessa experiência da Universidade Federal. Mas eu vejo uma diferença, assim, vamos ser bem objetivo na tua pergunta, como você foi assim, Eu né? quero uma nota. Eu vi que você quer uma nota, como professor. Se Não, meus alunos aqui de farmacoterapia vão falar assim, ah, ela é muito dura, firme. Eu vou dizer, eu vou falar qual é a nota que nós estamos tirando no contexto geral deste conhecimento para atuação na atenção primária, principalmente, se a gente for falar, né, esperando essa formação. Eu diria que a gente está tirando ainda um 6. Por quê? Na minha opinião, porque nós não estamos priorizando no nosso ensino, no nosso conteúdo de graduação, o que precisamos desse mínimo. Porque isso também, eu gostei quando você falou do meu tempo, eu até me senti incluída. No nosso tempo, o nosso curso era um período integral. Nós estudávamos para depois trabalhar. Assim, era um outro contexto também, a gente vem pensando. Olha só, então o que que eu percebo? Nós tínhamos muito mais conteúdo. E agora, isso vem nos ensinando o próprio sistema de saúde, as próprias diretrizes, qual é o mínimo. E eu vou falar quais são os problemas prioritários do Brasil e das regiões que eu atuo. E eu preciso saber, eu não tenho essa escolha de não saber, e eu gostei que você fez a pergunta. O que eu estou integrando entre conteúdo é a interdisciplinaridade que eu faço. Por quê? Muitas vezes não é um problema da farmacoterapia, é um problema da farmacotécnica. Muitas vezes eu tenho problema e que eu tenho resposta na química farmacêutica também. O quanto eu integro esse conteúdo aqui. Olha só, alguns falaram ali no chat que eu fui boazinha para dar 6, tá? Mas eu entendo. E daí, eu só quero finalizar essa minha fala porque eu quero refletir. E eu reflito isso todo semestre, tá? Como professora. O aluno, ele não sabe o da graduação. Somos nós que decidimos. Qual é esse conteúdo? Quais são as estratégias de ensino que nós estamos utilizando e como estamos cobrando? Como estamos cobrando? E porque também requer estratégias e metodologias ativas e uma mudança para que ele vá para o cenário de prática e aplique, né? sim. Então, eu penso, foi uma pergunta difícil essa, hein? Não esperava, mas muito boa. Ô, Marcos, eu sei que você está louco para dar uma nota também, eu vou deixar você dar, tá? Mas eu vou agregar para você uma outra questão que pode ser interessante. Eu me lembro quando eu ainda, nos primeiros anos que eu trabalhei na universidade, eu dei aula por 11 anos, e eu pegava o ônibus para ir embora e ia junto com os meus alunos até um determinado ponto de ônibus, né? E eu sempre brincava com eles, dizendo: olha, eu vou dar um referencial de farmacêuticos para vocês, que vocês não vão ter que pegar esse ônibus o resto da vida. Então, tem outras coisas para fazer, além de ser professor, que remuneram melhor e você pode comprar um carro, etc, etc. Mas eu estou te falando isso porque nas profissões de saúde, esse componente do que você vai fazer depois e de quem é a sua referência acaba pesando muito. Não é à toa que tem toda a discussão do quanto os profissionais de saúde se formam para o setor privado, que eles priorizam o setor privado, etc. Isso que nós estamos falando aqui, na verdade, carrega um componente ideológico muito grande, que é formar pessoas para trabalhar numa política pública que, conforme você mesmo iniciou dizendo, é uma agenda ainda em conclusão, né? Dentro da universidade, além da nota que você vai dar para a questão anterior, como é que você trabalha isso? O que que você tem de fortalezas no ambiente da universidade para
trazer o interesse do aluno para o sistema de saúde, que é o sistema de saúde público do país, e que ele olhe mais, ou pelo menos tanto para isso, quanto para as outras coisas tão interessantes que existem por aí afora, para trabalhar e na perspectiva de ganhar o seu dinheiro e pronto, acabou. Muito bom, Disseu. Até para provocar os colegas, eu acho que a gente tem que criar um versus professor universitário. Tem que ter alguma coisa nesse sentido, porque parece que nós caminhamos de forma muito equidistante, destoado, sabe, do contexto da a universidade precisa dialogar mais com o sistema de saúde. O que nós fizemos aqui, Babano, é assim, nós criamos um ambulatório, né? Ambulatório de cuidado farmacêutico. E o ambulatório, hoje, ele representa aquela ilha onde o aluno vai realmente discutir os aspectos que envolvem a gestão e a clínica, né? E são aspectos muito complexos, de uma densidade teórico-metodológica muito estruturante, né? E essa é a ilha que a gente tem ali, onde a gente, de certa forma, respira e tenta dar para os alunos essa possibilidade de olhar para a profissão numa outra dimensão, né? Logicamente que existe a ruptura, que eles vão fazer hoje, vão fazer um percurso de formação ainda muito tecnicista e envolvê-los lá no 10º período na unidade de saúde, né? E é um grande desafio. Um outro elemento que tem facilitado, de certa forma, a nossa inserção no serviço, eu não sei se para o bem ou para o mal, aí o Elton pode me criticar com toda tranquilidade, nós criamos um consultório farmacêutico na Unidade Básica de Saúde do Jurunas, é um bairro aqui em Belém. Esse consultório farmacêutico, ele, né, agradecer muito a Priscila, né, o doutor Heitor, são colegas que estão no serviço, que estão ali dialogando, construindo essa agenda com a gente. E o consultório farmacêutico, ele, olha, do ponto de vista da inovação e do ponto de vista do estabelecimento de vínculos, do contexto da longitudinalidade e, sabe, no processo de acolhimento no serviço, ele passa a ser uma referência naquele ambiente, porque as pessoas necessariamente não vão mais para a unidade só quando tem médico, né? E reconhecendo aqui a importantíssima a atuação dos nossos colegas profissionais médicos. Mas criou-se um local de referência, né? As pessoas chegarem, poxa, hoje eu quero conversar com a minha farmacêutica Priscila, com o meu farmacêutico Heitor. Então, o consultório farmacêutico tem sido também o espaço onde nossos alunos vão estagiar para experienciar a possibilidade que é viável o farmacêutico realmente desenvolver com competência, né, a gestão do cuidado, né, a gestão da clínica, quer dizer, é uma questão conceitual que a gente precisa também alinhar, né, professora Silvia? Né, saiu um documento da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica tentando fazer esse grande exercício. A gente precisa alinhar aspectos conceituais, metodológicos, e cada dia um inventa um modelo, né? Aí vai ficar difícil. Então, é importante a gente, de certa forma, dialogar e para, de certa forma, construir práticas, boas práticas de saúde, né? Que se referenciem pela qualidade e que a gente possa ter métricas, né? Métricas. Eu acho que quando o Tássio defende o doutorado dele lá com indicadores, né, dentro do contexto da atenção à saúde, eu acho que isso é importante para a gente, né? Porque o gestor, aí o Elton deve concordar comigo, o gestor quer saber o seguinte: e aí, eu vou contratar farmacêutico, mas qual é o impacto que isso vai gerar do ponto de vista da efetividade de tratamento e custo para o serviço de saúde? Senão é mais um profissional, é mais um salário. E aí o gestor, com toda razão, ele precisa saber que isso vai impactar em termos de indicadores de qualidade e saúde das pessoas. Eu acho que é muito nesse contexto que a gente precisa sempre debater. Agora, quanto à nota, eu vou fazer o seguinte, eu vou pactuar com a minha querida Liege, eu acho que é por aí ainda, sabe? Acho que por aí ainda. Eu acho que está faltando, de certa forma, é, por favor, vamos tentar fazer esse grande exercício. Como é que esse conteúdo
ele pode ser contextualizado dentro do processo de ensino-aprendizagem, né? Porque aqui acho que não tem nenhum médico ouvindo a gente, mas tem médico confundindo loção com creme, prescrevendo coisa a 10%, né? Então, veja como como é o nosso papel dentro do sistema de saúde. Aí você tem que subir lá no consultório e falar, doutor, é isso mesmo que o senhor quer? Aí, não, é isso mesmo. É isso mesmo. Aí você fala, não, doutor, mas essa prescrição aqui, nessa concentração, é loção, não é creme, doutor. A gente só tem lá na farmácia, a gente só tem creme, a gente não tem loção. Ah, tá, né? Aí vamos fazer lá, né, a relação dos medicamentos que estão disponíveis aí na unidade. E só para concluir, pessoal, é assim, se nós olharmos para as demais profissões, eles chegam na unidade de saúde e sabem o seu lugar, né? Roda, eu falo sempre assim, roda, você olha para um profissional de nutrição, enfermagem, chegou lá, ele sabe como roda. O farmacêutico, acho que tem uma trava, que a gente precisa identificar que trava é essa, né? Uhum. De saber realmente a dimensão da sua competência e da sua ação dentro da equipe multiprofissional. Obrigado, queridos. Fernando, aproveitando essa última frase do Marcos aí da trava, né? É, eu acho que e deve ter estudantes aqui com a gente no grupo, nos assistindo. Eu pediria para você nos fazer duas coisas. Primeiro, indicar quais são essas travas aí que o Marcos acabou de falar, onde que elas estão, o que que elas realmente travam. E segundo, se você fosse convencer os nossos futuros colegas, estudantes que eventualmente estão aqui estudando, a olharem efetivamente para o Sistema Único de Saúde como um lugar para fazer uma carreira e trabalhar efetivamente e sentir prazer no exercício da nossa profissão, o que que você diria para eles? Então, que travas precisam ser destravadas e o que que tem de bom nesse lugar que pode ser interessante para todo mundo. Perguntas vão ficando cada vez mais desafiantes. O que eu combinei com a Silvia Storpix, a gente ganha muito bem para fazer esse papel, então tem que fazer direito. Então é isso. Nós Está estamos tentando maravilhoso, o debate fazer está direito. evoluindo. Eu acho que, bom, as travas, né, os desafios, a gente tem de ambos os lados, são enormes, a gente, né, veio colocando aqui, mas eu acho que quando a gente pensa numa perspectiva do reconhecimento do farmacêutico como profissional de saúde, que ele faz a diferença mesmo na vida das pessoas, né? Uma vez um gestor me disse que um gestor da secretaria, muito pautado com as práticas, muito pautadas em evidências, ela me disse que se ela fosse pautar em evidências, hoje em dia, ela só contrataria médicos, enfermeiros e farmacêuticos, que são os únicos profissionais que os estudos comprovam que causam impacto de fato na vida dos usuários, né? Então, a gente tem uma questão a gente tem toda essa vontade, a gente tem esse reconhecimento, mas às vezes não efetivo, mas assim, a gente já tem inclusive isso, um farmacêutico que acompanha de fato usuários, portadores de diabetes, a gente sabe que se ele tem as condições de trabalho, se ele não faz o trabalho sozinho, se ele está envolvido na equipe, a gente percebe a mudança na qualidade de vida desse usuário. E quando eu vejo isso na vida de uma pessoa, né? Uma pessoa que reduz a quantidade de medicamentos, que passa a aplicar melhor, que passa a ter, né, que era uma possibilidade muitas vezes de ter uma amputação e a gente consegue reverter a ferida e consegue. Quando eu vejo isso para mim é o mais apaixonante para a atuação. Então, acho que é nessa maneira, quando a gente vê de fato os estagiários, os alunos que conseguem estar em bons campos de prática, né? Porque nem todo campo de prática para estágio é bom, nem todo profissional que recebe está ali preparado, né? A gente tem muitas dificuldades. Acho que uma das travas dessa questão, pensando na perspectiva do serviço, é a própria formação do preceptor. Ninguém, né? A gente precisa também formar esse preceptor precisa saber o que ele faz, ele precisa ter competências pedagógicas, ele precisa saber fazer a avaliação. Não é fácil ser preceptor também, então a gente também tem que formá-lo, mas o estudante, quando está nesse momento, e quando ele consegue ver
essa atuação na vida das pessoas, né? Eu tenho relatos, por exemplo, de farmacêuticos que conseguiram identificar tentativas de suicídio e conseguiram reverter a situação, né? Então, a gente faz a vida, né? E isso atendendo pacientes com HIV com uma questão de saúde mental que não tinha aparecido na consulta, mas que apareceu na dispensação, porque estava acolhido, que se sentiu no ambiente adequado e trouxe, e a farmacêutica conseguiu agir. Então, quando consegue ver isso, a gente vê, né, a diferença que a gente faz, né, na vida dessas pessoas. Isso, para mim, esse é um ponto positivo que eu trago sempre pela questão de como atrair para a área da saúde pública, né? Eu estou sempre convidando os alunos para fazerem residência, né, para poder vir para o Sistema Único de Saúde. Eu acho que essa é uma questão, mas também a atuação no SUS não é só uma atuação junto ao paciente, né? A gente precisa, o Elton trouxe toda uma questão de especificidade que a gente tem hoje em dia de incorporação de tecnologias, então a gente precisa saber bastante de epidemiologia, a gente precisa saber de avaliação de tecnologias em saúde, então tem toda uma parte de estudos, né, e que o farmacêutico ele pode vir com as suas habilidades, indo para a gestão, indo para atender ali, né, mas os desafios são eternos, então assim, as travas, né, que o Marcos coloca, a gente tem que destravar todos os dias, e né, e o que a gente falou lá no começo da questão do sonhar, os meus mestres, né, que me formaram, Marco da Roz, Clair Castilhos, Norberto Reck, sempre me ensinaram que é fundamental sonhar, apesar de todas as dificuldades que a gente tem. Então, o que a gente tem que ter muito claro qual que é o papel do farmacêutico, qual que é o papel naquele serviço de saúde, para a gente, então, conseguir, né, buscar destravar todos esses desafios, mas não tenho dúvidas que a cada momento que a gente vai passando, agora a gente volta com o farmacêutico para a EMUT, então a gente volta a ter recursos para garantir, a gente vai consolidando e mostrando para esses gestores a importância desse profissional nas equipes, né? E é fundamental, então, a gente pensar uma das dificuldades, por exemplo, a questão do financiamento. Então, a gente precisa ter ajuda para esses municípios para fazer tanto a questão de estruturação, como também a questão a questão de contratação desses profissionais. Isso vai ajudar muito os municípios a poder manter essas equipes, né? O Elton, antes eu perguntei para você o que os gestores buscam, né? Mas como no Conasems vocês têm a tarefa de organizar, inclusive, o pensamento, muitas vezes, dos secretários de saúde, que também a gente acha que secretário de saúde já nasceu pronto para o SUS, e na verdade são 5.568, e que cada gestão de 4 anos rodam um monte, então você a cada 4 anos tem 10.000 secretários de saúde trabalhando no Brasil. Mas aí o Conasems cumpre um pouco esse papel. Nesse convencimento, né, de que esse profissional ele é parte, ele é necessário, há estudos, alguma informação que o Conasems tem dos impactos que são verificados quando você tem efetividade nessa incorporação desses profissionais na rede? O Conasems tem esse tipo de informação? Vamos lá, Dirceu, excelente, fico feliz com a sua pergunta, que também foi um processo de amadurecimento no Conasems. Eu cheguei aqui no Conasems faz 12 anos, eu fui o primeiro farmacêutico da equipe técnica permanente, e de fato a percepção era uma visão, você falou no início, muito tecnocracia, difícil, é uma área complicada, então eles têm muito uma versão. Nós fizemos muitos levantamentos e diante de diagnósticos, seja junto com o Ministério, né, a própria PENA 1, já mais recente, 2014, e depois nós fizemos um levantamento das listas municipais, a própria lista, que é uma decisão de gestão pactuada e junto dos conselhos municipais de saúde, mostrou muitas das lacunas. E veja, em que pese em que muitos falavam, não, o secretário não olha para essa área. Não, foi olhado e o Conasems se ocupou. Então, hoje não é papel do Conasems, por exemplo, entrar num processo de formação, Dirceu. E as primeiras formações, fora o gestor, e aí já te respondendo, rodam, a gente está esperando agora, estamos em plenas eleições municipais, devem mudar os 4.000 gestores, é a média que muda dos 5.570 em cada ciclo de eleição.
E, independente disso, alguns troncos a gente, com esses levantamentos, conseguiu trabalhar. Nós fizemos, demandamos, porque a gente vai atrás de recurso, no PROAD SUS, você conhece o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, das renúncias fiscais dos hospitais de excelência, nós conseguimos emplacar um projeto que foi 2 triênios. E ali a gente falou de um curso, 4 cursos, um projeto que tinha 4 cursos para falar da assistência farmacêutica, diante desses levantamentos que ocorreram. E aí falamos de cuidado farmacêutico, por exemplo. Então, os resultados desse processo de imersão que houve, com os secretários apoiando, com os secretários entrando, eles foram disseminados entre eles. Hoje a gente tem implantação e implementação de serviços muito disseminada no país. Então, a gente tem feito um trabalho interno e tem feito o trabalho externo, porque acaba e aí vai envolvendo as universidades. Agora, um ponto importante, quando a gente foi para esse campo, quando a gente teve que entrar por necessidade de apoiar a educação permanência continuada, na hora de formação de tutor, você não tinha profissional com a vivência e formação para ser tutor, você não tinha como massificar. Então, a gente começou a encontrar os resultados e convencer, e formar tutores ao longo do processo. Essa foi uma experiência fantástica. Então, sim, a gente tem os resultados dessas ações, a gente tem levantamentos e tem publicado cada vez mais isso no nosso portal, tem lá uma série de publicações, Gisele, que levam em diversos eixos da política resultados que apontam a necessidade. Agora, é fantástico. Eu queria, você não me perguntou, mas se eu fosse dar uma nota, eu acho que a gente está com o copo meio cheio. E a metade cheia do copo, eu acho que ela é muito válida, porque foi muita conquista. Não é pouco encher meio copo diante de um contexto tão complicado. Verdade. E tem muitos campos de atuar. Tá? Você fala, a sua área, que você se especializou, por exemplo, gente, a área de aspectos regulatórios sanitários do sistema é um campo que o farmacêutico pouco explora, aliás, na Anvisa explora bem, por exemplo, na Agência Nacional, mas você tem um campo para ser explorado em diversos aspectos. Mas é isso, a gente tem trabalhado e tem encontrado grandes resultados com os processos de formação. A gente já passou para mais de 20 mil profissionais no Brasil. Sim, Dirceu, se você me permite, eu acho que hoje em dia a gente também tem um diferencial para a questão dessa compreensão do impacto, que é a própria construção do conhecimento na pós-graduação em assistência farmacêutica, né? Só agora, recentemente, então, que a gente tem um programa específico, então, um programa de pós-graduação de assistência farmacêutica em rede, né, com diversas universidades vinculadas, entre elas a UFSC, que eu sou pós-doutoranda nesse programa, eu acho que é um diferencial que hoje em dia a gente tem, né? Eu, quando fiz o meu mestrado e o doutorado, eu fiz no programa de pós-graduação em farmácia, numa linha que tinha de assistência farmacêutica. Agora você tem hoje em dia um programa específico que muitos dos seus mestrandos e doutorandos atuam no serviço, então que trazem as suas indagações, experiências, vivendas para a produção de ciência. Então, hoje em dia, muitos farmacêuticos atuantes nesses programas, né, nesse e em outros que estão trazendo essas respostas que a gente tem, né? Então, desde o aperfeiçoamento da própria assistência farmacêutica, mas também fazendo avaliações, né, discutindo o impacto da assistência farmacêutica. Então, esse é um movimento importante que eu acho que vai trazer resultados muito ricos, assim, Gui. Nos programas de pós-graduação em assistência farmacêutica, a gente tem visto isso, é a pesquisa sobre a atuação do farmacêutico no SUS, as áreas no SUS, e eu acho que isso tem feito e vai fazer um grande diferencial. Acabei de ver o Vinícius aqui, que é no chat também, é um dos alunos do PPG Asfar, está fazendo pesquisa em controle social, a relação, o impacto do controle social na assistência farmacêutica, com a relação, né, do controle social. Acho que também isso é extremamente importante para a gente responder, e o que eu tenho discutido aqui no PPG Asfar, da UFSC, é que essas pesquisas elas têm que devolver para o serviço, elas têm que melhorar as práticas do serviço. Então, a gente tem que uma das nossas, né, dos nossos papéis na pós-graduação também melhorar a gestão baseada em evidências na assistência farmacêutica, né? Então, a gente traz dados, traz fundamentos para o gestor tomar uma decisão mais embasada. Então, acho que é importante também que o gestor se preocupe com isso e que a universidade produza conhecimento também para aprimorar a área, né? Então, obrigado, Fernanda.
Nós estamos são 7h25, nós temos 5 minutos. Primeiro eu vou dar uma satisfação para o pessoal do chat. Eu tenho acompanhado aqui, eu achei ótimo porque vocês meio que fizeram um fórum aí, um perguntou, outro respondeu, e isso economizou aqui que a gente tivesse que parar e tratar do chat. Ele se tratou aqui sozinho, né? E aí, para finalizar, eu acho que é um jeito legal aqui para a gente terminar. Eu queria ouvir 1 minuto de cada um de vocês, começar aqui de novo. Vou começar com o Elton, né? Em 1 minuto, Elton, o que que você leva para o Conasems como lembrança maior desse momento que você viveu aqui com a gente? Obrigado, Disseu. Acho que levo, né, que nós temos aí um horizonte muito promissor e de oportunidades, de desafios complexos, mas de oportunidades de superar esses desafios. Acho que existem pontes que podem ser criadas e a gente tem, né, uma estrutura do tamanho do Brasil, tanto no lado da academia, né, com as universidades presentes ali no território, nas regiões, de saúde e também com as estruturas do SUS, né. O MEC, eu botei ali no chat, o MEC reconheceu as mais de 42.000 UBS como pontos de formação. Acho que isso é muito potente e o Marcos lembrou de um exemplo, né? São vários exemplos de oportunidades que a gente tem. Então, acho que trago, com certeza eu trago todo essas oportunidades que vocês nos apresentaram aqui, aprendi muito para levar para os gestores, de quem sabe construir mais pontes, Disseu. Muito obrigado. Liege, e você? O que que você leva de lembrança para a Univale? Então, veja só, para a Univale e para os municípios ainda que a gente está atuando, né? Mas eu levo uma convicção desse debate, que o ensino na graduação é importantíssimo para atender às necessidades básicas, né, do sistema, assim como eu acredito que o aprimoramento contínuo e a integração, ela é importante para que essas pontes sejam resistentes e firmes e concretas. Eu levo isso. E eu só quero fazer um agradecimento que eu não fiz da minha abertura. Eu abri assim, né? Foi rápido, mas assim, quero só agradecer esse momento. E eu levo gratidão desse momento, de um riquíssimo debate que garanto que nós tínhamos vontade de continuar. Levo essa vontade de continuar também. E agradecer muito a professora Silvia por ser essa ponte aí e que tem nos fortalecido em todos os movimentos. Gratidão. Muito bom. Marcos, e você? Leva para a vida e para a Universidade Federal do Pará o que de boa lembrança e de má lembrança de hoje do debate? Primeiro que a gente precisa de mais momentos como esse, né? Que cada qual fica discutindo no seu quadrado e quando a gente tem essa oportunidade de poder estar reunido com pessoas tão fantásticas e que têm uma trajetória, né? Sempre que eu vejo a professora Silvia, eu me emociono, né? Porque é uma professora farmacologista raiz, né, professora? E que abraçou, né, essa bandeira aí do cuidado. Eu levo muito inspiração para alguns espaços que eu participo, né? E que eu também conclamo, convoco os colegas farmacêuticos a participarem. Amanhã eu tenho reunião do Conselho Municipal de Saúde, né? É um espaço importantíssimo para pautar avanços para nossa profissão, né? E o que eu levo sempre é esse momento de aprendizado, né? Acho que esse é o grande exercício da humildade frente ao conhecimento. Sempre é dia de aprender coisas para nossa trajetória de vida. Obrigado, querido Disseu, Fernanda querida, Liege, né? Acho que foi muito especial esse momento aqui. E os demais colegas aqui presentes também nesse ambiente de aprendizagem. Muito obrigado. E a Fernanda, tanto para o serviço, quanto para a faculdade, quanto para o pós-doutorado, o que vai te Eu acho, lembrar na hora de escrever os seus textos? sim, eu acho que eu saio fortalecida com a importância do papel da educação, né? A educação farmacêutica como acreditando é isso, uma educação que tem que fazer diferença na formação do profissional, seja na graduação, seja na pós-graduação, mas com
com isso que a gente ressaltou, né, ao longo do nosso debate. Então, uma educação que busca interprofissionalidade, que busca né, está pautada pelos princípios e práticas do Sistema Único de Saúde e que busca, né, que precisa ser construída nas necessidades em saúde. Acho que a nossa fala resumiu muito e reforçou isso. E como é bom ouvir que a gente tem essa perspectiva de todos os lados, da formação, de quem está formando, de quem está recebendo no serviço, do gestor. Então, acho que eu só quero reforçar, assim como o Marcos falou da questão do controle social, de relembrar que esse ano é ano de Conferência Nacional de Gestão do Trabalho de Educação e Saúde. É um momento muito importante que os serviços estão parando para discutir, né? A gente já teve as conferências municipais, nesse momento estamos nas conferências estaduais. Dessas conferências, então, saem direcionamentos muito importantes né, para a questão do trabalho, para a educação, então é muito importante a gente, enquanto farmacêutico, estar presente nesses espaços, né? Que dali sai reforço para a política de educação permanente, para as práticas do trabalho. Então, acho que a gente não pode estar dissociado disso, nós que acreditamos, né, na educação vinculada ao trabalho. Isso que eu vou fazer desculpa, agora... querido. Disseu, Opa, desculpa, só para me ser muito justo, né? Portaria 4379, né? Vamos aí parabenizar os colegas que, de fato, deram um contexto para essa portaria aí do cuidado farmacêutico, né? E o Conselho Federal de Farmácia também, que vem produzindo resoluções que impactam muito dentro do contexto do cuidado, querido. Obrigado, viu? Desculpa. imagina. Olha, o que eu vou fazer agora não estava combinado, e ela tem o direito de ficar brava comigo, mas eu vou perguntar também à professora Silvia Storpix o que ela leva de boa lembrança e de má lembrança desta atividade patrocinada pelo grupo que ela coordena, para que ela possa também nos dizer o que fica e o que ela leva de lembranças. Dirceu, obrigada pela pergunta, né? Eu estou muito feliz. Eu acho que esse é um momento raro que a gente tem que tentar reproduzir, né? Eu coloquei aí no chat na verdade, a minha gratidão, né? Desses profissionais, né? Olha, Elton, Fernanda Liege, Marcos, Valério participando, né? E você, Dirceu, moderando. É uma oportunidade única, eu estou muito feliz, né? Eu acho que esse é um tema que a gente está também abrindo na Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Eu acho que a gente precisa ter mais momentos como esse, né? E eu estou muito feliz e espero que a gente tenha muitas outras oportunidades, viu? De contar com vocês, compartilhando a experiência de vocês e sabendo o quanto cada um de vocês é comprometido, né, com essa causa da educação e a relação entre a educação e a prática profissional. Obrigada, Dirceu. Imagina. Bom, eu vou fazer um agradecimento geral, dizendo que eu também levo uma alegria imensa por poder ter compartilhado esse tempo com vocês. A gente sabe o tamanho do desafio que essas duas situações e direitos fundamentais implicam, né? A questão do direito à educação, do direito à saúde, e quando se pensa em misturar essas duas perspectivas em uma só, o quanto de cuidado e de força e de luta a gente precisa ter para conseguir avançar. E eu fico muito feliz também por ter ouvido aqui, me atualizado de coisas extraordinárias que nós somos capazes de fazer nesses dois campos. Então, parabéns a vocês, mais uma vez obrigado, e obrigado a todos pela participação. E, Silvia, sim, acho que é bom a gente planejar outra o quanto antes, porque o assunto é muito interessante. Um abraço a todos, muito obrigado.